Olá, caros internautas, sejam bem-vindos a mais uma aula com o vosso nobre professor José dos Santos. Para quem ainda não está inscrito no canal, subscreva, aperta o sino das notificações, de modo que não percas nenhuma aula. Hoje estaremos aqui para dar dicas iniciais sobre fiscalidade. Você percebe sobre fiscalidade? Se já percebes muito, pode passar, pode rolar, mas não deixe de se inscrever. Mas se não entendes, essa aula é mesmo para ti. Bora lá! Bem, hoje somos nós todos convidados para percebermos os primeiros passos da fiscalidade. Quando ouves falar de fiscalidade, o que é que você percebe? É verdade que alguns vão levando na questão de fiscalização. Claro que em fiscalidade tem uma parte da fiscalização, mas a fiscalidade é nada mais, nada menos do que um ramo do direito que se preocupa com o pagamento do imposto. Ou seja, falar de fiscalidade é nada mais, nada menos do que falar de imposto. É verdade que você já ouviu falar de outros elementos, você já ouviu falar de taxa, você já ouviu falar de segurança social, você já ouviu falar de IRT, você já ouviu falar de IVA. Será que tudo isso que mencionamos é imposto? Então, qual é a primeira preocupação que deves ter? A primeira preocupação que deves ter é perceber que existe tributos e existe imposto, taxa e outras contribuições. Ou seja, na verdade, imposto, taxa, segurança social, outra contribuição, tudo isso é tributo. Mas imposto é uma parte do tributo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é imposto. Estamos entendidos até ali? Beleza. Então, passamos o elemento das noções gerais. O que é fiscalidade? Um conjunto de normas, um conjunto de leis que disciplinam o imposto. Isto é, nós em Angola teremos um sistema de imposto que vai contribuir, de certa forma, para satisfazer as necessidades coletivas. Ou seja, um Estado precisa sobreviver e sobrevive das receitas arrecadadas. Tem as receitas arrecadadas dos recursos naturais, tem as receitas arrecadadas dos tributos e tem as receitas arrecadadas de empréstimo. Para o nosso caso, são receitas arrecadadas de tributos. Tal como dissemos anteriormente, todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é simplesmente imposto. Dali que interessa, percebemos o sistema fiscal angolano. O que é o sistema fiscal angolano? É um conjunto de impostos que vigoram em território angolano. Então, quer dizer que a nossa Constituição da República consagra impostos que fazem parte do leque das receitas públicas. E nisto, este sistema está estruturado em 5 etapas, 5 formas. Isto é, o nosso sistema tributário é voltado ao rendimento, voltado ao patrimônio, voltado ao consumo, tem a tributação especial ou das atividades petrolíferas ou diamantíferas e, claro, tem também incentivos e benefícios fiscais. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que, afinal, a célebre frase de Benjamin Franklin aqui faz todo sentido. Na vida, só há 2 certezas, ou a morte ou o pagamento de imposto. Por quê? Porque o imposto ataca tudo. Ataca o rendimento, ataca o patrimônio, ataca o consumo e tem outros elementos que podemos aqui ver. Então, o que é que podemos perceber na primeira parte? O que é que devemos perceber inicialmente? Precisamos perceber que existe um conjunto de receitas públicas que servem ou estão à disposição do Estado de modo que ele consiga satisfazer as suas necessidades.
Daí que, para tal, ele utiliza um sistema que agrupa todo o imposto voltado quer ao rendimento, quer ao patrimônio, quer ao consumo, bem como aquelas atividades especiais e dá um certo carinho que temos aqui. Todavia, nós temos que perceber que o termo sistema deve nos remeter sempre a conjunto. O termo fisco deve nos remeter sempre a imposto. E o termo angolano nos remete a Estado. E logo, temos sempre que dizer que Estado é todo órgão com soberania, é toda instituição soberana que rege um povo, rege um território e tem a sua boa gestão. Claro que hoje, atendendo à modernidade, atendendo à globalização, o Estado tem que estar apto e aberto para outros Estados, para ter relações com os outros Estados. O Estado não pode estar fechado em si. Mas nós temos elementos, os 3 elementos principais que constituem o Estado, que é o povo, território e governo. Mas, de modo a termos maior arrecadação, nós podemos também encontrar a expressão população, querendo nós entender que o povo é aquele que seja nato. E na população encontramos até os estrangeiros, na abertura que temos. Então, reparam, a presença da população indica logo a existência de necessidades. Portanto, sempre que existir uma pessoa, existirá necessidade. E nesse sentido, essas necessidades devem ser satisfeitas. Ou seja, o objetivo de um Estado não é a obtenção de lucro como são outras instituições. O objetivo do Estado é satisfazer as necessidades, desde que essas necessidades sejam coletivas. Ora, então, quais são as necessidades sentidas pela população? Hospital, educação, infraestruturas, transporte, alimentação, etc, etc. Para tal, o Estado vai precisar de receitas para acudir estas necessidades. E as receitas poderão vir da própria terra, que mais do que dá soberania ao próprio Estado, tem riqueza, e Angola é um país rico por conta disto. E nisto, toda a receita tirada da nossa terra, vamos olhá-la como receitas ou recursos naturais, vamos chamá-la de receitas patrimoniais. E precisamos também dos agentes econômicos, que é a população, que consome, que tem bens e tem rendimento. E aí sim vamos chamar de receitas tributárias, onde entra aquilo que é o nosso objeto da aula hoje. E, portanto, temos também o governo, da qual nós dissemos que não podemos dizer que alguém trabalha no Estado, porque senão trabalha nas pessoas. Vamos dizer que ele ou trabalha no governo ou trabalha para o Estado, pois o seu objetivo é satisfazer as necessidades. E muitas das vezes ele tem que criar estratégias de gestão dos recursos, e quando os mesmos recursos não conseguirem, ele pode buscar outros financiamentos, ao que vamos chamar de receitas creditícias, ou seja, empréstimo. Então, reparem, existe um Estado, que é exemplo nosso Estado angolano, e ele tem que criar mecanismo de resolver as necessidades coletivas. E essa resolução passa por criar um sistema fiscal, que é o conjunto de normas, que é o conjunto de impostos
que vão vigorar neste território e este sistema está de tal sorte estruturado de modo a tributar o rendimento, o patrimônio, o consumo, tem a tributação especial e os incentivos a benefícios fiscais. Portanto, de onde provém, no qual é a fonte da fiscalidade? Prontos, aqui precisamos ter uma atenção mais apurada. Por quê? Porque nós vamos entender que, afinal, falar de fiscalidade é nada mais, nada menos do que falar de leis. E parece que ouvir sobre leis é muito complexo. Ouvir sobre leis já traz assim um arrepio, se calhar. Mas vamos com calma. Vamos primeiro entender que não podemos... aqui temos que entender que a fiscalidade como ramo de direito, ela faz parte do direito público. E fazendo parte do direito público, já sabemos que o Estado aparece como um órgão de soberania. O Estado vem como alguém que está acima dos particulares. Atenção que não vem com intenção de desrespeitar, mas que ele, com a força da lei, impõe-se diante de particulares. Porque, se nós apreciamos o número 1 do 102 da Constituição da República de Angola, percebemos que os impostos só podem ser criados por lei. Então, não há aqui invenções, mas aqui há o poder legislativo a funcionar. Ou seja, nós, para falarmos de fiscalidade, a pergunta número 1 que você coloca sempre é: qual é o suporte legal? Qual é a base? Qual é o fundamento? E, portanto, nós aqui queremos perceber que, afinal, o fundamento da fiscalidade é a lei. E quando falamos lei, não é só aquele documento que vem escrito lei, é lei em toda a sua hierarquia. Estamos a dizer, é a Constituição da República, é a lei, é o decreto legislativo presidencial, é o diploma legal, são os regulamentos, as circulares e os tratados internacionais. Ou seja, tem de existir uma base para qualquer que seja o fundamento em fiscalidade. Então, a lei parece-nos muito complexa, ou seja, entendi a fonte, mas eu preciso também os princípios. Ou seja, como é que eu devo viver fiscalidade? Como é que eu devo perceber a fiscalidade? E nós temos que mergulhar, já que falamos que a fonte é a lei, no número 1 do artigo 4º do Código Geral Tributário, e lá teremos os princípios legais. Mas, como dissemos, é uma aula básica, vamos perceber basicamente 2 princípios. O princípio da legalidade e o princípio da igualdade. O princípio da legalidade nos faz entender 2 situações: como interpretar a norma fiscal e como aplicar a norma fiscal. Ora, sobre a interpretação da norma fiscal, nós podemos visitar o artigo 5º do Código Geral Tributário e lá está claríssimo. E lá nos podem rigorosamente dizer o seguinte: vamos mesmo como é norma, e eu aconselho sempre a não decorarmos as leis. Se quiseres decorar, estás à vontade, pode decorar o teu quarto ou uma festa, mas norma não é para decorar. Vamos aqui consultar o nosso Manual de Fiscalidade Angolano, e por acaso a 2ª edição, e se não quiseres o manual, podes consultar o próprio Código Geral Tributário. E no Código Geral Tributário, no seu artigo 5º, nós teremos a seguinte informação: a interpretação das normas tributárias não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir do texto o pensamento legislativo. O que é que nós estamos a querer dizer aqui? Não podemos interpretar a norma, qualquer ela que seja, sobretudo aqui a fiscal, a partir do pé da letra.
mas entender o que o legislador quis dizer. E a pergunta que se coloca é, mas eu não conheço o legislador, eu não estive lá, eu não vi como é que ele acordou naquele dia e pensou. Então, como é que eu vou entrar no espírito legislativo? Muitas das vezes aqui queremos chamar uma palavra bonita. Interpretar a norma fiscal é entender o contexto que aquela norma foi criada. E é aquilo que se diz, o texto sem contexto é pretexto para erro. Então é importante olhar o texto e olhar o contexto. Nesse sentido, o contexto da constituição da norma fiscal sempre está baseado na situação econômica, política, social, cultural, geográfica e por aí afora. Ou seja, é preciso olhar esses fundamentos, esses aspectos, para fazer uma interpretação boa sobre a norma fiscal. Ou seja, se nós olharmos inicialmente ao elemento ou a constituição ou a implementação do IVA, muito se tem reclamado que nós não estávamos preparados, nós não tínhamos condições, muita coisa se cria. Mas um dos elementos também que se ouve é que éramos um dos países na África subsaariana que não tínhamos ainda IVA. Então isto não tem muito que ver com um contexto econômico, mas sim um contexto político. Se nós vamos transacionar também, não fica bem nós estarmos diferente do que se utiliza neste. Então é importante olhar o contexto. Um outro exemplo que se pode fazer aqui é, nós temos o exemplo do imposto, o IRT, que se o subsídio de alimentação não exceder o limite de 30, então ele não fica sujeito, ou melhor dizendo, está isento. Mas todo o serviço que não ultrapassar aqui em sede do imposto industrial 20 mil, também não está sujeito. Ou seja, no IRT, se exceder a 30, a parte que excedeu fica sujeita. Mas no imposto industrial, se não ultrapassar 20, ou seja, se ultrapassar 20, todo o valor não é, fica sujeito. E você se perguntar, por que no imposto, quando exceder, só o excesso, e no outro imposto, quando ultrapassar, é todo o valor? Isto tem que ver com a forma como temos que interpretar, e numa outra aula nós vamos explicar minuciosamente sobre isso. Portanto, só deve ficar ligado, subscreva mais uma vez ao canal, ative o sino aquele sininhozinho aí que temos para não perderes nenhuma e nos siga em todas as plataformas digitais, José Santos Mentoring, e estaremos lá com muito gosto para explicar e não perderás nenhuma aula. Ora, como aplicar a lei? Nós temos 3 pormenores aqui. Quando estamos diante de uma lei geral e de uma lei específica, imaginemos que a lei geral o Código Geral Tributário fala sobre as multas, que é 25% da dívida. E o imposto sobre o rendimento de trabalho fala da sua multa, que é o dobro. Eu devo seguir o Código Geral ou o Código Específico? Quando assim acontecer, lembra-se, deve seguir o Código Específico. Então, tratando-se de multa de forma geral, é 25%. Tratando-se de multa do IRT, é o dobro, ou para melhor ficar, 200%. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é a aplicação da lei no tempo. A aplicação da lei no tempo está registrada ou circunscrito no artigo 8º do Código Geral Tributário, e ele diz que a lei fiscal não tem efeito
retroativo, ou seja, não devem ser criadas as normas, criados os incentivos de forma retroativa. Se formos mais claros, estamos a dizer que a lei não é para casos do passado. A lei, uma vez criada, é para o presente e o futuro. Mas você vai perguntar, professor José, em nenhum momento a lei fiscal é retroativa? Pronto, aqui devíamos estudar todos os elementos da retroatividade da lei, a retroatividade vertical, horizontal e outras, mas não estamos aqui para falar disso. Estamos aqui para dizer que só há dois momentos em que podemos olhar para o caso do passado para a aplicação da lei, que é tratando-se de ilegalidade, vamos por aqui, ilegalidade, e tratando-se de penalização, desde que esta beneficie o contribuinte. O que estamos a dizer? Se eu não pagar um imposto, não cumprir a norma, estou diante de uma ilegalidade, então, quando me cobrar o imposto, vão me cobrar com a lei passada. A multa é detetada hoje. Se aplicássemos no tempo, devia ser com a multa de hoje. Mas se a multa passada for mais benéfica para o contribuinte, então a norma fiscal pode aplicar a norma passada porque beneficia o contribuinte. E uma última aplicação é a aplicação da lei no espaço. Isto queremos dizer o quê? Aqui ganhamos a soberania da norma. A norma angolana só vale em território angolano. Ah, mas eu comprei um produto fora, pagou IVA. Chegou aqui e voltou a pagar IVA. Não há problema nenhum. Por quê? Porque lá fora aplicaram a sua norma e aqui aplicamos a nossa norma. E aqui perceber que o espaço não é só a parte terrestre, é a parte aérea, a parte aquática, a parte do subsolo. Portanto, todo o efeito que, como vimos lá na estrutura do sistema fiscal, tudo que provocar, não é, incidência de imposto, então isto deve ser tributado porque a lei tem o seu efeito no espaço nacional. Aqui eu tenho muitas das vezes brincado e contado a história de ex-angolanos que lhe foram vendidos um terreno, não é? E feita a confusão, epa, você é bandido, como é que um terreno vendeste em 10 pessoas? E o que vendeu disse, não, se vocês usarem a cabeça, vão perceber que só precisam fazer um edifício de 10 andares, que cada um fica no seu andar, e portanto eu vendi bem o terreno a todos. Ou seja, o espaço que ele vendeu, apesar de ser só da terra, tem a parte aérea. Então, um conselho que fica a nós que gostamos de comprar campo de futebol para fazer casa. Não precisas, desde que você compre o terreno, a parte aérea também te pertence. Espaço, ok? Então, a lei fiscal também é aplicada nesse espaço. Um outro princípio é o princípio da igualdade. Normalmente, gostamos de usar o princípio, ou seja, a expressão equidade ou justiça material. O que é que queremos dizer aqui? Se nós formos ler o artigo 23º da Constituição da República de Angola, ele diz assim, todos somos iguais perante a Constituição e a lei. Todos somos iguais. Mas o que é que queriam dizer com essa igualdade? Aqui a igualdade e que essa equidade é dar mediante a necessidade. Como é que isso quer dizer? Se eu tenho 3 pães e tenho 3 pessoas, igualdade não é a cada um dar um pão? Talvez se olharmos a igualdade literal, poderia ser ali. Mas a igualdade que queremos chamar aqui, e como dissemos, a interpretação da norma tem que ser vista pelo espírito, nós vamos perceber que, afinal, devemos distribuir os pães mediante a necessidade.
Pode ser que um dos três não necessita pão e outro necessita 2 pães. Portanto, seria equitativo ou equitativo ou igual se nós dessemos tendo em conta a necessidade de cada um. Porém, aqui o que nós queremos entender? Se formos mais longe, vamos perceber que, afinal, o imposto não é aplicado, não é cobrado a alguém, tendo em conta o seu aspecto físico, tendo em conta as suas crenças, tendo em conta a sua etnia. Não. O imposto, e aqui chamamos a colação ao número 3 do artigo 4º do Código Geral Tributário, a obrigação do imposto depende da capacidade econômica. A capacidade econômica é revelada, voltamos mais uma vez à forma de tributação, ao rendimento, patrimônio e a sua utilização. O que estamos a dizer? Nós estamos, afinal, a dizer que o imposto não olha a pessoa, mas olha o comportamento da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o imposto é cobrado tendo em conta a manifestação do ente. Isto é, como é possível, e eu tenho refletido com os estudantes, um estudante bolseiro que entrega um atestado de pobreza e vem à escola com iPhone, este está a querer manifestar capacidade contributiva. Como é que um pobre tem iPhone? Que tipo de pobre é esse? E queríamos ser todos esses pobres que conseguem comprar iPhone. Então estamos a querer dizer o quê? Estamos a dizer que afinal o que tem iPhone nem pode pôr um saldo de 200 de dados. Não é? Por quê? Porque o iPhone manifesta uma capacidade econômica. Portanto, eu quando tiver que tributar a essa pessoa, eu consigo ver a capacidade que essa pessoa tem de contribuir. E você vai dizer, me ofereceram. Então vai lá, imagine que tenham te oferecido um Lexus. Só porque foi oferta, deixas de pagar imposto. Só porque foi oferta, vais pagar menos impostos. Não. Se você consegue sustentar um Lexus, é porque você manifesta a capacidade, que aqui é o patrimônio, você tem posse. Então vais pagar um imposto mais alto do que aquele que tem um I10. Isso não é uma questão de desigualdade, é uma questão de equidade, de acordo à sua capacidade. E essa capacidade é revelada pelo rendimento, pelo patrimônio e pelo consumo. Ora, nisto se coloca aquilo que muito discutimos. Por que o IRT só pago, agora com o GE, a partir de 100 mil? A pergunta é, 99 não é rendimento? Com certeza que é, mas esse rendimento tem capacidade contributiva. Ou seja, é possível viver tranquilamente com 60 mil. Então é necessário que aqui neste princípio discutamos o que é isenção e o que é não sujeição. Linguisticamente parece ser a mesma coisa, o que está isento não está sujeito, o que não está sujeito está isento. Mas aqui, tecnicamente dizendo, nós entendemos a não sujeição como fora do âmbito de tributação. O que não está sujeito está fora do âmbito de tributação. O que está isento está dentro do âmbito de tributação, mas tem um direito especial. Não paga. Vamos dizer, por exemplo, o salário de 100 mil não está sujeito ao IRT? Claro que está sujeito. Mas por não reunir capacidade contributiva, fica isento, goza de um direito especial. O 100 mil está isento do pagamento do imposto sobre rendimento de trabalho. O 100 mil, salário de 100 mil, paga IVA, está isento do IVA? Não se diz assim. Sendo 100 mil, não está sujeito ao IVA.
Então quer dizer que algo quando não está sujeito não constitui base de incidência para aquele imposto. Mas quando está isento, quer dizer que constitui base de incidência, mas por alguma característica atendendo ao princípio da igualdade ou da capacidade contributiva, ele fica de fora do âmbito de tributação. Imaginemos os diplomatas. Têm o salário que têm. O seu salário não está sujeito ao quê? Está. Mas, por serem diplomáticos, eles ganham o direito da isenção. Okay? Ganham o direito da isenção. É verdade que, se continuarmos a nos seguir, nós teremos aqui uma aula em que vamos rigorosamente falar com maior cautela sobre cada imposto e sobre os direitos que assistem a esse próprio imposto. Mas para hoje, nós queremos inicialmente deixar isto que achamos não ser alguma coisa simples, porque daqui vão nascendo mais aulas, porque poderemos ter uma aula só do princípio da legalidade, poderemos ter uma aula só do princípio da igualdade, mas hoje decidimos falar sobre os elementos básicos, ou seja, a nossa aula de hoje tem muito a ver com fiscalidade básica. Noções, o que é a fiscalidade? É o ramo do direito que estuda o imposto. E isto está definido num sistema fiscal, que para nós o sistema fiscal angolano, que é o conjunto de impostos que vigora em território angolano, e está estruturado da seguinte forma: tributação sobre o rendimento, tributação sobre o patrimônio, tributação sobre o consumo, tributação especial e incentivos e benefícios fiscais. A fonte da fiscalidade é a lei e os princípios estão plasmados no artigo 4º do Código Geral Tributário, número 1, e eles podem ser o princípio da legalidade, o princípio da equivalência, o princípio da justiça material, mas aqui trouxemos dois princípios, legalidade e igualdade. Legalidade. Fiscalidade só se estuda com lei, a lei deve ser interpretada no espírito, a lei deve ser aplicada no tempo e no espaço. Igualdade, nós devemos perceber que todo rendimento está sujeito ao imposto, mas nem todo rendimento paga imposto. Repito, todo rendimento está sujeito ao imposto, mas nem todo rendimento paga imposto. Por isso é que nas próximas aulas teremos mais explicações abertas, claras, ao nível de cada um, para podermos nos entender nessas matérias que inicialmente parecem difíceis, mas conosco, com o vosso nobre professor José dos Santos, nós teremos o cuidado de tornar o difícil fácil. Por isso, fique aí, fique conosco que traremos mais aulas. Obrigado e fiquem bem.